Vocês recordam do nosso terceiro objetivo da sessão de hoje? Relacionar estratégias de conduta, né, passíveis de adoção na escola, e a maior delas, qual é? A elaboração de um programa anti-bullying específico para a escola. E aí relacionar essas estratégias de conduta passíveis de adoção na escola, bem como sobre o tratamento do tema com os pais. E agora, né, nesse quarto bloco, vamos tratar aí um pouquinho, então, desse aspecto do lidar com os pais, na orientação a ser dada aos pais. Vamos tratar um pouquinho disso agora, certo? Então, como fazer esse trabalho com os pais, com os cuidadores, com os parentes, com as famílias? Primeiro, é preciso evitar acusações e polarizações de ambos os lados. Por quê? Porque isso muito mais afasta os pais da escola do que aproxima. Porque quem é que vai sair de casa para ir na escola, ficar ouvindo só o outro falar mal do seu filho? Não vai. Vai ter pai que, se for, ainda vai bloquear os ouvidos, não vai interpretar, não vai analisar, não vai problematizar, ele vai embora. Então é preciso evitar acusações puras e simples, só apontar o dedo puro e simples, para dizer, olha pai, olha mãe, não sabe educar seu filho não? Olha o que é que ele está fazendo na escola. Porque, em outras palavras, é isso que o pai, que a mãe, vai terminar se apropriando. Então essas acusações, elas impedem a compreensão do que de fato aconteceu e, consequentemente, a assertividade das condutas a serem adotadas. E aí, clareza, objetividade, flexibilidade, sem perda do foco. É preciso questionar qual é o objetivo desse encontro com os pais. Isso é um excelente ponto de partida para que sejamos claros, objetivos, diretos, concisos, coerentes, flexíveis, sem perder o foco, certo? Eventualmente, é importante fazer contatos com os pais para demonstrar aspectos positivos que fortaleçam o laço entre família e escola. Ou seja, não chama só para falar mal, chama também para que outras ações proativas possam ter vez, que possam ter possibilidades aí de alimentar ações outras positivas também para a família e para a escola. É importante também não responsabilizar a família pelo problema. Ora, muitas vezes a família não tem noção do que está acontecendo. Só vai ter quando tiver o contato com a escola. Veja a importância nossa como profissionais de educação. Filhos não querem que os pais vão à escola. Qual é o filho que gosta? Ah, meu pai veio à escola hoje conversar com o gestor, conversar com a coordenador. Ai, com o professor de português, está ali esperando meu pai chegar. Ai, que felicidade. Não, os meninos não querem. Pai e mãe na escola é sinal de problema. Será que podemos modificar esse estado de coisas? E aí, quem é que vai cuidar disso? Nós, que somos os profissionais. Então, em síntese, em termos de orientação aos pais, é preciso que tentemos, né, orientá-los a conversar sobre o assunto, então orientar os pais para que eles tentem conversar sobre o assunto com seus filhos. É importante orientar os pais para que eles não culpem a criança pelo que está acontecendo. A culpabilização em nada ajuda. E é preciso que orientemos os pais para que eles elogiem a atitude de seu filho de se abrir, de conversar sobre o assunto. Muitas vezes, os pais não têm noção da importância desses três aspectos no processo de amadurecimento das relações. E esse processo de amadurecimento tem como base uma conversa franca, aberta, respeitosa. Tudo bem? E aí, saindo um pouquinho aí dos pais e retomando aqui a discussão geral sobre bullying, indo um pouco até na direção de uma das perguntas que um dos cursistas enviou, vamos falar aqui do cyberbullying. Não é o foco da nossa sessão, não é o objetivo da nossa sessão, acho que daria até uma outra sessão formativa, mas não podemos deixar de falar
né, dessa associação do que ocorre no presencial, né, da relação com aquele que ocorre no plano do virtual, certo? Então aí, cyberbullying, o que é isso? É o bullying tecnológico, né, que ocorre por meio da comunicação por e-mails, telefones celulares, fotografias digitais, facilmente modificáveis, né? Inclusive há aplicativos, né? A gente baixa lá no celular e pode modificar as imagens, né? Desde aqueles filtros, né? Para a pessoa ficar com a pele bonita, né? E aí você troca de cabelo, você troca de roupa, você troca de quase tudo por meio daqueles aplicativos. Isso estou me referindo às imagens, às fotografias, certo? Né? Como nossa sessão aqui que é sem filtro, né? Sem aplicativo, é sem disfarce. Mas os aplicativos estão aí, promovendo os disfarces, né? As montagens. E aí há sujeitos que vão utilizar isso para ridicularizar o outro, diminuir o outro, transformar o outro numa vítima, causando-lhe sofrimento. E aí a existência, nesse sentido, também de sites difamatórios, né, ações difamatórias online. E aí, quando você conseguir, né, chegar a desfazer aquela mentira que inventaram a seu respeito, ninguém vai nem mais lembrar de nada. E aí aquela verdade que vai aparecer, ela não representará nenhuma cócega naquela mentira que foi criada a seu respeito há tempos atrás e que ganhou uma dimensão que você não consegue nem captar. Não há uma legislação específica ainda, há muito já se discute sobre a necessidade, sobre a importância, mas o fato é que nós não temos ainda uma legislação específica para lidar com o problema. E daí a análise jurídica, ela se dá por meio de interpretações aproximadas, né? O que nós temos nesse sentido é uma aproximação com o Código Civil, né, com foco, sobretudo, no artigo 186, e aí o julgamento é feito com base no dano moral. E aí o que a gente pode acrescentar também é que há muita dificuldade para provar a autoria. E aí as justificativas em relação à identificação da autoria são várias, né, porque hoje nós conseguimos rastrear pelo IP, né, do computador, pelo registro do celular, a gente consegue identificar de onde partiu aquela mensagem, né? O estado, a cidade, o aparelho. Mas aí vem a justificativa. Eu não estava no aparelho naquele momento, foi uma outra pessoa. Porque eu abri meu Facebook em tal lugar e deixei aberto, então não fui eu que usei, né? Quem usou. E aí dificulta a identificação e resolução do caso. E aí ainda sobre o cyberbullying, o que é que nós podemos dizer? Com base aí em Kowalski, 2014. Podemos dizer que o cyberbullying está relacionado à incidência mais alta de depressão, ansiedade e uso de álcool. Vejam como a situação é séria. Tá? Uma outra observação é a que dizem, né, Felst e Quandt, afirmam que pessoas mais extrovertidas e com scores mais baixos em agradabilidade estão mais propensas ao cyberbullying. Certo? Então, a pessoa é toda extrovertida, pensa que está agradando todo mundo, mas nem está. Né? Mas ele pensa tanto que ele é extrovertido, que ele é o agradável, que ele é o simpático, que ele não percebe, não tem o filtro. E não percebe que está desagradando algumas pessoas, que terminam mal intencionadamente prejudicando-os. Então, são constantemente vítimas. Um outro aspecto, né? Impulsividade na juventude. É importante que esse jovem segure, né, a sua impulsividade para que amorteça um pouco, né, a sua ação. Então, se depara com uma situação que não gosta, o que é que o adolescente faz? Não mete as palavras. Ele vai lá no Facebook, ele vai lá no Instagram e, como se diz, ele vai e solta o verbo. Mas não faz isso. Né? Ele precisa de orientação para não fazer isso. Vai explodir, vai soltar o verbo ou coisa semelhante, está com a cabeça quente,
Temos que orientar para que ele não faça, para que ele não escreva aquela mensagem naquele momento, que ele espere algumas horas, espera para um outro dia. Se for adulto, espera alguns minutos e já esfria, e já resolve o caso. Mas um adolescente não, precisa de mais tempo. Então, vamos entrar num acordo, né, como pais, como cuidadores, espera para o outro dia. Se a raiva continuar, a gente vê qual encaminhamento dá, mas certamente não continuará mais. Né? E porque também, nem sempre é possível apagarmos o que foi para a rede. Nem sempre é possível apagar. Vai chamar, acionar o provedor, o site, mas nem sempre vai poder apagar aquilo que, né, lançou na rede mundial de computadores. E o que fazermos, né, diante de um cenário de crise? Aí nós trazemos aqui alguns textos para vocês, tá? Para leitura mesmo, para interpretação mesmo, e aí eu vou pedir licença para ler, sobretudo pensando nos cursistas que estão nos acompanhando via celular, tá? Que não tem como ler ali na telinha pequena. Então eu peço licença para ler, né, sobre como agir na crise. Então, o foco deve se voltar para a recuperação de valores essenciais, como o respeito pelo que o alvo sentiu ao sofrer a violência. A escola não pode legitimar a atuação do autor da agressão, nem humilhá-lo ou puni-lo, né, com medidas não relacionadas ao mal causado, como proibi-lo de frequentar o intervalo. Já o alvo precisa ter autonomia fortalecida e sentir que está em um lugar seguro para falar sobre o ocorrido. É preciso, portanto, segurança. Às vezes, quando o aluno resolve conversar, não recebe a atenção necessária, pois a escola não acha o problema grave e deixa passar. Alerta Aramis Lopes, presidente do Departamento Científico de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ainda, né, com base na crise e no como agir, é preciso conscientizar o espectador do bullying de que endossa a ação do autor. Trazer para a aula situações hipotéticas, como realizar atividades com troca de papéis, são ações que ajudam a conscientizar toda a turma. A exibição de filmes que retratam o bullying, como, por exemplo, As Melhores Coisas do Mundo, é um filme de 2010, da cineasta Laís Bodansky, também ajudam no trabalho. A partir do momento em que a escola fala com quem assiste à violência, ele para de aplaudir e o autor perde a sua fama. E em casos extremos? Em casos extremos, a primeira ação deve ser mostrar aos envolvidos que a escola não tolera determinado tipo de conduta e por quê. Vejam a importância de os profissionais da escola terem clareza do que querem e do que não querem na instituição, do que vão adotar como medida preventiva ou de intervenção no caso dos sinais de bullying já existirem. Então, é preciso mostrar aos envolvidos com bastante clareza que a escola não tolera determinado tipo de conduta e as razões disso. Nesse encontro, deve-se abordar a questão da tolerância ao diferente e do respeito por todos, inclusive com os pais dos alunos envolvidos. Mais agressões ou ações impulsivas entre os envolvidos podem ser evitadas com espaços para diálogo. Uma conversa individual com cada um funciona como um desabafo e é função do educador mostrar que ninguém está desamparado. Os alunos e os pais têm a sensação de impotência e a escola não pode deixá-los abandonados. É mais fácil responsabilizar a família, mas isso não contribui para a resolução do conflito. Diz aí Thelma Vinha, doutora em Psicologia Educacional e professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Seguindo, aí em termos de ação nos casos extremos,
Vale a pena aqui ainda comentarmos que a especialista, quem é especialista? A Thelma Vinha, né? A especialista Thelma Vinha, ela também aponta que a conversa em conjunto com todos os envolvidos não pode ser feita em tom de acusação. Deve-se pensar em maneiras de mostrar como o alvo do bullying se sente com a agressão e chegar a um acordo conjunto. E depois de alguns dias, vale perguntar, novamente, como está a relação entre os envolvidos. Explica aí a professora, doutora em Psicologia Educacional, a Thelma Vinha. É também essencial de que o trabalho de conscientização seja feito também com os espectadores do bullying, aqueles que endossam, né, a ação e aqueles que assistem passivamente. Sem que a plateia entenda o quão nociva a violência pode ser, ela se repetirá em outras ocasiões. Os programas devem ser direcionados a crianças de 11 anos ou mais, em vez de crianças menores. Né? Você elaborar um programa anti-bullying para trabalhar com educação infantil? Não. Não existe isso. O que você vai trabalhar em educação infantil são os objetivos de aprendizagem, são os eixos formativos que as diretrizes curriculares para a educação infantil muito bem explicitam e que a BNCC confirma. Não é? Chegou a confirmar, não houve, nas 3 versões da Base Nacional Comum Curricular, modificações substanciais em relação à educação infantil, inclusive, né, em relação ao que já existia, que já estava posto nas diretrizes curriculares para a educação infantil. Então, é trabalhar o educar, o cuidar da criança por meio de ações integradas, de cunho interdisciplinar, pautando-se no brincar, na brincadeira, que aí você vai conseguir favorecer o desenvolvimento de competências socioemocionais na criança. Então, você não vai elaborar um programa anti-bullying para trabalhar com as crianças de 3, 4 anos, 6, 7 anos de idade. Não, você vai trabalhar mesmo com o público que sai da infância e entra na adolescência e que costumamos aí chamar de pré-adolescência, para que, de fato, a intervenção seja considerada uma intervenção em tempo adequado, em tempo inicial, para que os efeitos sejam aí mais consistentes, mais duradouros. Tudo bem? E trazemos aqui alguns exemplos de vídeos para vocês, certo? São vídeos curtos e que nos fazem pensar sobre o bullying. São vídeos com experiências, não apenas relativas ao Brasil, mas que fazem, né, menções a esse primeiro vídeo, por exemplo, né, um vídeo de 7 minutos, um pouco mais de 7 minutos, intitulado O Projeto Anti-Bullying, que a Finlândia está exportando à América Latina. Então, aí que vale a pena vocês assistirem, para depois terem o contato com o programa e fazerem aí as devidas filtragens para decidirem se aplicam, se não aplicam, se fazem adaptações ou se tomam como inspiração para a elaboração do seu próprio programa anti-bullying. Seu, a que eu me refiro, é da escola, certo? Então, o que é que eu vou fazer, né, junto com meus colegas da escola, na construção de um programa anti-bullying? Ora, o coletivo pode se orientar a partir do que já existe, tomando aí como uma base inspiradora, inspiradora para que possamos elaborar o nosso próprio programa. Então, é um vídeo curto e que traz uma visão aí sobre o projeto anti-bullying finlandês. E aqui outros vídeos que trazem resultados de programas que já foram executados em escolas brasileiras, tá? E aí, acreditando que a escola tem um papel definidor no combate ao bullying, é que nós trazemos esses vídeos. Então, tem, por exemplo, o projeto em uma escola de Brasília, né, que reúne resultados de um programa anti-bullying. Conheça o projeto de prevenção contra o bullying nas escolas. Vídeo curto também,
um pouco mais de 3 minutos para que vocês possam assistir. Então, são vídeos curtos para que vocês, rapidamente, possam ter contato com experiências reais, ouvindo a fala de sujeitos reais que participaram de experiências concretas sobre tudo isso que nós relatamos aqui como possibilidades. Porque tudo que trouxemos para vocês aqui, de histórico, né, conhecimento científico acerca da terminologia, em relação ao bullying, seus tipos, suas causas, seus prejuízos, os fatores de risco, os fatores de proteção, tudo isso que trouxemos como possibilidades. Mas na prática, de quem, de fato, vivenciou um programa anti-bullying. Como é que isso acontece? É fácil? É difícil? É possível? É impossível? O que é que essas pessoas dizem? Então, nós buscamos aí, fizemos um levantamento de alguns pequenos vídeos e trazemos aqui agora para vocês. Com muito cuidado, para que os vídeos sejam, inclusive, curtos, para que vocês possam, até durante a nossa sessão formativa mesmo, dar uma paradinha, vai lá, assiste a 1 ou 2 vídeos, volta para a nossa sessão formativa, para que vocês não percam o ritmo aí da semana de estudos de vocês sobre bullying. Certo? E aqui algumas referências de obras sobre bullying. Está aí a obra, né, organizada pelo professor Gustavo Stanislau, que eu já havia feito referência, né, no início da nossa sessão, professor da Unifesp, com atuação também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele, juntamente aí com o Rodrigo Bressan, são organizadores da obra Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber. É uma coletânea, portanto, cada capítulo um autor, cada capítulo experiências diferentes acerca do que os educadores devem saber sobre a saúde mental na escola, para pensar aí sobre bullying e outros problemas ou transtornos que acometem os sujeitos envolvidos na escola. Ok? E além do livro, que é uma obra mais densa, uma obra mais extensa, trazemos aí alguns exemplos de artigos. Vocês já tiveram os exemplos de indicações de leituras que nós mandamos por e-mail para vocês. E alguns que, aliás, os que foram por e-mail estão disponíveis na nossa plataforma informativa. Mas aqui trazemos outros exemplos, caso alguém queira se aprofundar. E é importante, se você vai desenvolver, elaborar um programa anti-bullying na sua escola, é importante que você leia sobre, é importante que os professores leiam sobre, é importante que esse programa, que esse projeto de ação se paute numa bibliografia científica. Então, aí, alguns exemplos de outros textos que são baseados, de fato, no enfoque científico, e aí vale a pena a leitura. Tá? Chegamos aí, então, ao nosso último slide, né? Aparece aí na tela o slide 55, sinalizando, portanto, o final aí da nossa exposição. E aí nós temos agora o tempo das respostas, né? As perguntas. Lohana já sinalizou, já vimos aqui, antes de iniciarmos a sessão, já vimos que seriam 3 perguntas, né? Então vamos passar aqui para a Lohana para que ela faça as perguntas, para fecharmos a nossa sessão de hoje respondendo aos questionamentos que vocês nos enviaram, tá? Vamos à primeira pergunta? Bom, hoje temos 3 perguntas. A primeira pergunta: tudo bem que é importante que os profissionais da educação trabalhem sobre o tema bullying, mas nem tudo ocorre na escola. Há bullying pela internet, por exemplo. O que, como professor, posso fazer diante disso? Foge das minhas mãos. O problema está para além do meu trabalho, não é isso? Olha, veja, realmente, nem tudo que ocorre na escola mesmo, nem tudo ocorre mesmo na escola, e é bom que também não ocorra. Tudo bem que a escola é uma instituição social e o que ocorre fora dela repercute dentro da instituição de ensino. Mas nem tudo ocorre, de fato, na escola, e é bom que nem tudo ocorra. Mas mesmo que não ocorra dentro da escola, vejam, né? Tem impactos no que ocorre nela. Acho que não ficou muito claro aí o que eu disse. Deixa eu tentar refazer. Mesmo que algo não ocorra na escola, como você salienta na sua pergunta, tem impactos no que ocorre na escola. E se há impactos, e essas consequências, esses impactos são conflituosos, como os casos de bullying, torna-se problema da escola. Em uma outra sessão formativa,
acredito que chegamos a comentar sobre as diferenças entre educação e instrução. Nós, como professores, não estamos ligados a uma diretoria de instrução pública, como estávamos como professores no Brasil imperial. Não, nós estamos ligados a secretarias de educação. Há muito tempo deixamos de trabalhar com instrução e passamos a trabalhar com educação. Isso data aí pelo menos do início do período republicano no Brasil, portanto, final do século XIX. E mesmo considerando o aspecto da formação geral, educação, né, entendida como formação geral do sujeito, a escola como uma instituição social, ela precisa acompanhar as mudanças pelas quais a sociedade passa. A escola, ela tem que oferecer a formação que o sujeito necessita. Os nossos alunos, eles precisam de transmissão de informações entendidas apenas como conteúdos escolares clássicos? Não. Isso eles conseguem pela internet. A escola transmissora de informações não existe há muito tempo, ou pelo menos não deveria existir há muito tempo. A escola transmissora, ela fez-se necessária em um certo tempo. Que tempo? O tempo em que ela, a escola e os seus professores eram praticamente os únicos veículos de difusão de informações. Que não é o caso hoje. Não é o caso de hoje, absolutamente. Se somos professores do século XXI, precisamos atender às necessidades formativas do público escolar do século XXI. No século XIX, por exemplo, não tínhamos pesquisas mostrando, por exemplo, o impacto do estresse sobre o desenvolvimento cognitivo e o amadurecimento socioemocional de crianças e adolescentes. São conhecimentos sistematizados no final do século XX. Temos conhecimento sobre isso, portanto, hoje. Logo, impactam o trabalho docente de hoje. Isso é acompanhar de forma contextualizada a sua área de atuação, com os conhecimentos próprios da sua área de atuação, dentro da sua própria época de atuação. E aí o colega diz, não é, ou pergunta, foge das minhas mãos de professor? Bom, a realização do caso de bullying, né, lá um menino cometendo bullying com o outro, ou do cyberbullying, vai fugir das suas mãos. Afinal, o professor não tem como saber o que os seus alunos fazem quando estão longe dele, quando estão fora da escola. Aliás, ainda bem que não sabem. Nem tudo você precisa saber. Mas não é por isso que devemos desconsiderar o problema. Mas vejam, algo bom no combate ao bullying é que ele não exige que você trate diretamente do assunto com os alunos, como se você fosse palestrar. Não, palestra serve para os professores, elas servem para os pais, que precisam de informações sobre. Ponto final. Você não vai fazer palestra para os alunos, você não vai fazer isso. Isso é muito chato para o público dos 10 aos 14 anos, né? Dos 11 aos 14 anos. Trabalhos preventivos, que são, por sua vez, mais eficazes no combate a situações de bullying, não exigem que você fale de bullying, que você use a palavra bullying. Em vez de estar falando, e os meninos ouvindo, ou fingindo que estão ouvindo, tem que todos estar envolvidos com atividades práticas, interativas, colaborativas, nas quais a expressão oral do sujeito, a capacidade de argumentação, tem a vez. Os melhores programas de combate ao bullying são programas que envolvem práticas de atividades sociais integradoras, com artes, com práticas desportivas, com movimento. Se os meninos que estão envolvidos com possibilidades, né, estão envolvidos com diferentes possibilidades de atividades, se a escola é um lugar atrativo, se lá os alunos gostam de estar porque
aprendem o tempo inteiro, eles não têm tempo para bullying. Então, eu diria o seguinte, diante da sua pergunta, que a resposta é não. O tratamento do problema não está para além do seu trabalho. Ele faz parte do seu trabalho e o tempo inteiro. Vejamos alguns exemplos. Temos um tempinho ainda, né? Então vamos aqui a pelo menos um exemplo. Se eu, como professora na educação básica, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental, eu diversifico minhas práticas pedagógicas em sala de aula, eu estou promovendo que todos os alunos cresçam, amadureçam, compartilhem experiências, vençam desafios, sintam-se mais capazes de avançar nas suas relações, sintam-se mais encorajados a tentar fazer diferente, saiam da zona de conforto, aprendam a argumentar. A existência de bullying, ela é potencializada em ambientes em que não há diálogo, em que não há diversificação das práticas pedagógicas. Há casos em que o sujeito torna-se vítima de bullying, sabe por quê? Porque aquele sujeito que foi criado em uma eterna zona de conforto. É o problema da superproteção de alguns pais. Vejam, entre as piores coisas que os pais podem fazer pelos filhos está a superproteção. O menino cresce sem saber se defender, sem compreender as contradições da vida, sem saber lidar com a frustração, algo que é importantíssimo para o amadurecimento do sujeito. Mas ele cresce, né? Ele cresce sem saber utilizar suas emoções, sem até compreender as suas emoções, sem saber transformar a raiva, a indignação em oportunidades de transformação diante dos primeiros obstáculos que ele tem a enfrentar, longe dos seus superprotetores. O que é que acontece com o menino? O menino fraqueja, o menino sucumbe, torna-se uma potencial vítima para o bullying. Porque o outro, o valentão, ele vai tentar crescer para cima de mim? Ele vai. Ele vai tentar. Agora, se ele vai conseguir, aí vai depender, em grande medida, da maneira como eu vou reagir. Porque ele vai tentar, mas será que ele vai conseguir? Vai depender, em grande medida, de como eu esteja. Porque, lembrem, bullying envolve necessariamente sofrimento, disparidade de força, que pode ser física e pode ser psicológica. Então, o valentão vai tentar crescer para cima de mim, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque eu sei lidar com a situação. Eu sei argumentar. Eu posso me colocar diante dele. Mas se eu não tiver condições, se eu estiver frágil psicologicamente, eu vou me tornar fácil, uma vítima para o bullying. Em síntese, como professor, posso, em certa medida, porque tudo que fazemos como professor funciona em certa medida. Nada de medidas exatas. Não existem receitas, apesar de alguns colegas, até alunos de estágio, quererem receitas. Ah, mas eu fiz aquilo que a senhora orientou, não deu certo. Ah, eu tentei de outro jeito, não deu certo. Aquela outra sugestão também tentei, não deu certo. Nada deu certo. Quero saber qual é a receita. Ora, você tentou, não deu certo? Tente de novo. Enquanto houver possibilidades, tente novamente. Por quê? Porque não há a receita, como se fosse uma receita de bolo. Até porque nem receita de bolo funciona assim, tal qual. Sua mãe, ou seu avô, sua tia, faz um bolo, né? Um bolo de abacaxi, de laranja, de uva, de ameixa, maravilhoso. Aí o que é que você faz? Você copia a receita. Vai fazer, faz igualzinho a outra pessoa. E aí, depois que o bolo está pronto, você vai comer, aí você se depara com a catástrofe. Nossa, mas eu fiz igualzinho a receita de mamãe, de titio, de primo, de sobrinho. Mas o cozinheiro era outro, né? No caso, você. Entendem? Então, sempre há algo além. Sempre há um toque diferencial. E que, às vezes, você não consegue explicar. Depende ali do contexto, da temperatura, da pressão. Então, às vezes, parece até que a explicação é do além, né? No caso do bolo lá de ameixa que eu fiz lá em casa, né? Eu acho que a explicação estava no além, porque ficou realmente uma desgraça, né? Claro que ninguém comeu.
Enfim, realmente nem receita de bolo funciona tal qual. Quanto mais resolução de conflitos na esfera do bullying. Compreendem? Então, fácil não é. Em nenhum momento aqui eu vou dizer que é fácil lidar com a situação, porque fácil não é. Mas não é por isso que devemos deixar de lado ou atribuir menor consideração. Se tem impactos, se tem reflexos sobre a aprendizagem dos alunos, sinto muito. É motivo de consideração para o trabalho dos professores do século XXI. Vamos à segunda pergunta? Bom, agora vamos para a segunda pergunta. Há programas de TV, séries, jogos que estimulam a violência. Os alunos gostam disso e dizer que aquilo não faz bem de nada vai adiantar. Eles não vão deixar de assistir e a influência pode ocorrer. O que fazer? Olha, eu acho que, de certa forma, como eu me estendi bastante aqui na resposta dessa primeira pergunta, eu acho que até já respondi a essa segunda pergunta. Mas eu poderia acrescentar um breve comentário. Veja, trabalhar no combate ao bullying não se trata de um trabalho de prescrição. Não faça isso porque é feio. Não assista ao filme X porque é violento. De nada, ou muito pouco, adianta essa prescrição. É preciso que a escola tenha um programa formativo, envolvente para todos os alunos e que, por isso, leve em consideração suas necessidades formativas reais. Se a escola limita-se a transmitir informações, se o professor limita-se a copiar o assunto da aula no quadro e pedir que os alunos copiem nos seus respectivos cadernos, não quer nem deixar os meninos tirar fotografia do quadro, né? Porque os meninos são espertos e tem mais o que fazer, né? Do que ficar copiando na lousa a manhã inteira. Então, você ficou lá, já com o braço doendo, escrevendo a manhã inteira na lousa, e ele foi lá em um clique e registrou tudo. Mas tem professor que não quer, né? Ele quer que você registre no caderno. Então, ele vai pegar aquela cópia para depois copiar no caderno, para depois copiar na prova no final da unidade. Aí, eu sinto muito. Eu sou tentada a dizer que esse contexto está se transformando em um ambiente propício para a prática de bullying. Tá? Vamos à terceira pergunta? Bom, agora vamos para a terceira pergunta. Antes de ler os textos, confesso que o meu conhecimento era o senso comum. Não conseguia diferenciar o que seria bullying do que não seria. O problema é que muitas pessoas confundem e, ao não fazer essa diferença, elas generalizam as situações ou não dão atenção àquela prática ou dizem que tudo é bullying, o que no final dá no mesmo. Seria preciso, para um trabalho efetivo contra o bullying, trabalhar direto com as famílias, mas isso é bem difícil. Vejam, nenhum problema do fato de esse seu conhecimento específico sobre o assunto ser de senso comum. Nós não podemos saber tudo, não é? E sobre tudo e o tempo inteiro. É por isso que existem os cursos de formação continuada. Por isso esse nosso curso aqui de capacitação, que tem o humilde propósito, não é? Objetivo de contribuir com a formação dos seus participantes. E que bom que você está conosco. E que bom que se manifestou aqui enviando o seu comentário. Que bom que você lê os textos, né? Você sinaliza para isso. E aí eu faço votos de que os demais colegas cursistas estejam lendo os textos também, porque é importantíssimo que vocês leiam os textos, inclusive antes de assistirem aos nossos vídeos, certo? Nós enviamos os textos para vocês por e-mail, mas é só como uma espécie de lembrete, porque os textos, eles estão lá na nossa plataforma informativa com bastante antecedência. Então, vocês têm acesso aos textos com uma antecedência, né, suficiente. Então, não fica lá só esperando que enviemos para vocês por e-mails. Vamos enviar, mas é só como um lembrete, tá? Os textos já estão lá. Mas vamos lá ao seu questionamento, colega. Você salienta muito bem o lugar das famílias no tratamento do assunto. E aí eu diria que é preciso cuidado, paciência, saber como abordar o tema, ter flexibilidade na linguagem, sobretudo com as famílias dos causadores do bullying. Porque não pensemos
que seja algo fácil para as famílias. Para algumas, não é. Para algumas, aquela situação é inimaginável. Para algumas famílias, não. Para aquelas desestruturadas, eles já até preveem que o filho vai fazer aquilo que não deveria fazer na escola, porque faz parte do cotidiano daquela família. E aí o trabalho fica mais difícil. Mas para algumas famílias, não. Aquilo que o filho está fazendo na escola é algo surpreendente, eles não esperavam aquilo. Então é preciso muito cuidado ao abordar o tema, ter flexibilidade na linguagem, principalmente ao trabalharmos com as famílias dos autores do bullying. Tem pais que não vão à escola, por quê? Porque não querem ouvir reclamações sobre seus filhos. E repito, né, acho que eu já falei isso, então vou repetir rapidamente em síntese aqui. Porque ouvir a reclamação de que eles, os pais, né, que os pais estarão recebendo, eles não estarão recebendo, na verdade, por meio daquela reclamação, o que é que eles estarão recebendo? Um atestado de que não estão sabendo educar seus filhos. Por isso eles não vão à escola. Então, mais do que ouvir falar mal, né, ouvir falar mal dos seus filhos, para alguns pais, ir à escola significa ouvir falar mal de si próprios. E por isso eles não vão à escola. Mas, como se tratam de adultos, né, no quesito formação, aí sim, vale a pena trabalhar com palestras informativas pontuais, né? E aí, nesses eventos pontuais, o adulto ele consegue acompanhar. Programas anti-bullying, portanto, para crianças e adolescentes. Palestras, atividades pontuais, isoladas, para os adultos. Para as crianças, não. Tem que ser programas, ações contínuas, permanentes, né? Se possível, durante todo o ano letivo. Agora, uma palestra sobre bullying na escola funciona como um evento, tende a funcionar como um evento contrário para crianças e adolescentes, mas vai funcionar muito bem como fonte de informação para os pais e professores. Para os alunos, o que vale? Atividades integradoras com efeito de prevenção. E na intervenção, lembremos, cada caso precisa ser analisado nas suas particularidades, para chegarmos a um consenso de como melhor proceder profissionalmente sobre a situação. Mas os pais eles precisam de informação. Esse é o primeiro passo. Se os pais não têm informação, como é que você vai dialogar com eles? Como é que o coletivo da escola, como é que nós, professores, vamos integrá-los num processo de elaboração de um programa anti-bullying, na avaliação de resultados das situações enfrentadas, se eles não têm informação? Então, se nós temos a formação e as informações, nós podemos trabalhar isso com os pais. E aí, um convite agradável para que os pais possam se direcionar para a escola, de fato, né, de coração aberto, para discutir na escola o que tem que ser discutido. Então, quando eu digo um convite agradável, é um convite, claro, né, de que é para discutir uma temática geral da escola e não de um problema criado pelo filho dele. Isso nós precisamos fazer com todos os pais, inclusive com aqueles que não têm filhos vítima, nem causadores e nem testemunhas do bullying. Porque o nosso filho, a nossa filha, pode não ser hoje causador, vítima ou testemunha de bullying, mas pode vir a ser no ano seguinte. E nós precisamos entender desse assunto, porque o nosso filho, nossa filha está lá na escola, em meio a diferentes relações sociais, e o bullying é um problema social. Então é preciso trabalhar e agir no âmbito inclusive da prevenção. E aí, pensando em família, né, como você questiona, é preciso paciência e persistência. E, se for o caso, trabalhar com a informação. A informação com esses pais. E para que as crianças, estando dentro de um programa anti-bullying na escola, tenham aí o amparo, né, a sustentação dos pais na atividade. Ok? Eu acho que eu respondi, né? Acho que eu termino por aqui, agradecendo mais uma vez a vocês cursistas, né, participando dessa dessa nona, né, sessão formativa. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, de Lohana, que chegou para trabalhar conosco, a Emerson, a Secretaria de Educação à Distância. Agradecer nunca é demais, gosto muito de agradecer. Então, foi bom hoje também, porque eu acho que a voz, né, da pessoa está um pouquinho melhor. Né? A gripe, eu pensei que ela nunca mais fosse embora, né? Parece que ela
está indo embora, a voz está um pouquinho melhor, porque eu já estava achando que a gripe só ia embora, né, quando assim, chegasse a minha aposentadoria, né? Ou seja, talvez nunca, né? Enfim, estamos melhorando aqui em termos de voz, acho que demos um pouco menos de dor de cabeça para vocês aí de ouvir aquela voz rasgada de uma gripe severa. E vamos seguindo aqui em frente, aguardo vocês na nossa próxima sessão, na 10ª sessão formativa, que é sobre o tema sexualidade na escola, certo? É a nossa sessão formativa número 10. Um grande abraço a todos, uma excelente semana de estudos e até a próxima sessão. Olá, pessoal! Chegamos ao fim da sessão de hoje. Agradecemos a todos pelo acompanhamento e seguimos nossos contatos via fórum e na plataforma dos vídeos no YouTube. E via plataforma informativa e e-mail também. Bons estudos a todos e até a próxima sessão.